Olá, vamos começar o nosso ano de 2018 com um bate-papo que a gente já não fazia há muito tempo e que eu não estava conseguindo fazer, mas vamos lá, estamos de volta e antes do pessoal chegar, eu quero mostrar aqui uma publicação muito importante que vocês têm que conhecer, que é a revista de Estudos Nacionais, a revista Estudos Nacionais, na verdade, que foi enviada a mim pelo Christian De Rossa, um grande amigo que participou inicialmente do projeto da Rádio Vox, enfim, é uma pessoa muito capacitada e conta com diversos colaboradores importantes. Os artigos são muito bons, é uma revista que aborda as questões relevantes através da ótica conservadora, e nessa que é a edição número 1, já está aqui, gênero e pedofilia, quem são os ativistas de ontem e hoje, cura gay, a verdade e a versão da mídia, enfim, tem toda uma abordagem que carece na nossa mídia tradicional e que você pode encontrar aqui, na ausência de meios de comunicação que, como vocês mesmos dizem, representem aquilo que a população pensa ou mesmo que mostrem o que elas querem, o que as pessoas querem ouvir, querem conhecer. Essa é uma iniciativa louvável que você pode adquirir no site www.estudosnacionais.com. Muito interessante essa publicação e eu apoio veementemente. Eu quero falar hoje sobre esse caso do julgamento do Lula e a invasão petista a Porto Alegre. Eu coloquei isso no título dessa transmissão e não foi por acaso. É porque este é o fato mais relevante desse início de ano e talvez do ano todo. E até dos últimos anos, dependendo do resultado que isso venha a trazer. Dia 24, Luiz Inácio, o ex-presidente, aquele que é tido como mito, chama o Bolsonaro de mito hoje, mas o primeiro mito era o Lula. Era o mito das esquerdas, o mito do operário que chegará ao poder e fará a revolução dos trabalhadores. Será julgado. Ele está condenado em primeira instância. Esse é o julgamento em segunda instância, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e que, segundo a nossa legislação e jurisprudência, se tudo for cumprido à risca e a condenação for confirmada em segunda instância, seu Luiz Inácio estará impedido de disputar as eleições presidenciais. Paulo, você quer que o Lula dispute as eleições presidenciais? Eu vejo muito político, muita gente importante dizendo que prefere derrotar o Lula nas urnas. Não importa o que eu prefiro. A lei tem que ser aplicada. Se a lei diz que um condenado em segunda instância não pode disputar a eleição, então ele não deve disputar a eleição. É simples assim. Não tem essa de preferência. Com a legislação, com o ordenamento jurídico, você não pode fazer um jogo de conveniência eleitoral ou de achismo eleitoral, ou daquilo que é mais interessante conforme uma estratégia eleitoral. Isso é coisa de idiota, isso é coisa de republiqueta. O que tem que ser aplicado é a lei. E ponto final. Agora, a estratégia do PT que é outra coisa. O PT, sabidamente, eu já abordei isso diversas vezes, joga com um processo de desestabilização do país. Não é de hoje. Lá em 1988, ao encerrar a Assembleia Nacional Constituinte, que formulou essa Constituição, que é uma porcaria, mas é o que a gente tem, o PT não assinou. Era o recado deles. Eles não reconheciam aquele país que estava ali desenhado, aquele Estado, aqueles valores ali contidos. E isso autorizava o partido, na cabeça deles, a fazer qualquer tipo de sabotagem. Pois se o ordenamento é ilegítimo, logo ele não tem que ser respeitado. A mensagem que o petismo
enviou ali, naquele ato lá em 88, era essa. Depois houve um recuo tático e eles procuraram jogar dentro das regras. Chegaram ao poder dentro das regras. Depois tentaram surrupiar o poder por dentro, destruir a democracia por dentro dela, utilizando das ferramentas e fragilidades que a democracia oferece quando uma força revolucionária está disposta a destruí-la. Porque a democracia, para funcionar, pressupõe que há discordância nos caminhos que devem ser traçados, seguidos, mas que todos querem o objetivo, que é acertar. Quando há uma força revolucionária, não. A força revolucionária quer destruir aquele sistema para tomar o seu lugar. Então a mentira, o jogo baixo, aquelas ferramentas que a democracia oferece, que é garantia do direito de existir, da discordância, da oposição, é usada de forma baixa, de forma a lesar o país, a enganar as pessoas. Não há compromisso moral, compromisso ético nenhum. E isso foi aplicado pelo PT no poder, quando construiu o mensalão, alugou o poder legislativo para dar todo o poder ao poder executivo exercido pelo PT. Depois aparelhou o Supremo Tribunal Federal com nomeações que não respeitaram nenhum princípio ético, apenas interesses partidários. E hoje a Suprema Corte é essa que todo mundo critica, ninguém confia e que faz ativismo político. Ou seja, aquelas nomeações não é para a pessoa assumir o cargo e ganhar salário simplesmente. A consequência que ela causa é muito danosa, ela é histórica, ela desestabiliza a estrutura de poder. É muito mais profundo do que você fulanizar o cargo A, B ou C. E a reconstrução disso é muito dura, se é que é possível. Só é possível se isso for entendido amplamente, pela sociedade e pelas forças. E agora, com o julgamento de Lula, com a iminente prisão do chefe do bando petista, dos bolcheviques do ABC, o ponto final da jogada do PT, da estratégia petista, da ação petista começa a se aproximar. Todas as jogadas de desestabilização que foram aplicadas até agora, ou os ensaios de desestabilização, as bravatas, todas elas perdem o sentido, porque agora é o momento de ação. O momento exige a ação e não mais a bravata. O ordenamento, aquele rejeitado pelo PT, mas que foi julgado e que foi usado pelo PT, este mesmo agora pode condenar o líder, pode colocá-lo na cadeia, trancafiá-lo, pode fazê-lo vestir um macacão laranja e passar a caneca de alumínio na grade para chamar o carcereiro. Isso aterroriza o petismo. E para que isso não seja visto, reconhecido pela população, a única saída aos canalhas é desmoralizar completamente o julgamento, é desmoralizar completamente o poder judiciário. Por isso, todas as fichas restantes ao petismo são aplicadas agora, em 24 de janeiro. Notem os diversos vídeos e áudios da militância petista, seja de alto escalão, seja do orelha seca do PT, o tom que eles usam, o tom ameaçador. Eu mesmo publiquei o vídeo de um deles nesta tarde na minha página no Facebook, onde ele agride, ameaça de agressão uma autoridade gaúcha, dá a entender que a senadora Ana Amélia, outros me alertaram que pode ser uma oficial da Polícia Militar, mas aquilo é simbólico. Há um áudio que circula no WhatsApp, onde um militante do PCdoB, supostamente um militante do PCdoB, depois foi confirmado, o PCdoB do Rio Grande do Mato Grosso do Sul até estuda a expulsão do sujeito, vai deliberar a respeito, onde ele externa ação, a estratégia
tudo que será feito para desestabilizar diretamente o julgamento num primeiro momento e, consequentemente, o país. Se Lula for condenado, a mobilização do universo jurídico petista, dos artistas, será ainda mais intensa do que nesta prévia de julgamento. Tentarão, mesmo assim, registrar a candidatura do condenado para, se for negada, o PT vai buscar caminhos jurídicos e jogar incerteza sobre a eleição. Para que, seja lá qual for o presidente eleito, que certamente não será petista nesse caso, porque eles não têm nenhum nome para substituir o Luiz Inácio, a ponto de vencer a eleição, seja lá qual for o eleito, esse assuma o poder sob suspeita, com risco de legitimidade, com legitimidade popular e legal questionada, fragilizado. E um presidente fragilizado tem dificuldade em fazer reformas, fica na defensiva e é suscetível a crises forjadas, a estratégias de enfraquecê-lo. Ou seja, aquilo que o país necessita que um novo presidente faça pode não vir a ser feito por causa da conveniência do jogo de desestabilização do PT, que não tem compromisso algum com o país, tem compromisso apenas com o projeto de poder partidário. É preciso que todos entendam isso. Nós não estamos diante de uma força regular, de uma força normal. É uma maldita força revolucionária que a tudo fará. E eu estou descrevendo nessa transmissão, pormenorizando o simbolismo e a consequência da ação que se dará em Porto Alegre. Por isso que é importante que todos que estão assistindo compartilhem essa transmissão. Peço para que façam isso, para que seus amigos tenham ciência desses fatos, para que a gente ajude a população de bem de Porto Alegre a se mobilizar, a estar ciente e a proteger a sua cidade. Porque se a ação é desestabilizadora, tudo será feito para tumultuar. O patrimônio público certamente corre risco, as pessoas de bem correm risco. Nada será poupado se eles estiverem em número suficiente para se encorajar, para ter os meios de praticar a ação violenta. Porque tem isso, sozinhos não fazem nada, mas em bando, o comportamento de massa, como costumam dizer, aí eles se tornam valentões. E assim farão. O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan, solicitou o exército, gerou até uma crise com o tal do gabinete de segurança, mas as forças estarão lá mobilizadas e merece todo o apoio. O prefeito Nelson Marquesan de Porto Alegre, que está passando por situação difícil, porque enfrenta, além de tudo, todo o aparato sindical petista, que não é fácil, que está lá, encalacrado em todos os setores da administração. Portanto, o que vai ocorrer em Porto Alegre é chave. E o país não pode cair na arapuca do PT. Os desembargadores do Tribunal Regional Federal não podem cair na arapuca do PT. O Brasil que não presta estará mobilizado, pedindo pela absolvição de Lula, pressionando pela absolvição de Lula, para que as leis não sejam observadas. Mas um Brasil que não estará lá mobilizado, mas que é imenso, que é maior, que é gigantesco, estará acompanhando de suas casas, do seu trabalho, porque tem mais o que fazer, mas ao lado dos desembargadores, para que esses apliquem a lei e cumpram a lei. E se aplicar a lei significar até a absolvição do Lula, que assim seja feito, mas que não seja feito por um julgamento político, por conveniência política, que seja feito apenas o cumprimento da legislação nacional. Saibam, senhores desembargadores, desembargador Gebran, homem corajoso, José Dirceu foi condenado pelo Sérgio Moro, recorreu, tomou o dobro da pena lá.
Acham que a caneta do Moro é pesada? Vocês não conhecem a caneta do Gebran. E ele é o relator do caso do Lula. Que toda a turma tenha coragem e que honrem, tenho certeza que assim farão, a toga que usam. E que o Brasil acorde e que denuncie as pessoas, todos vocês que estão assistindo, denunciem o máximo que puderem toda ação revolucionária, toda baderna revolucionária, toda canalice que vocês entenderem ou que receberem a respeito da ação do Partido dos Trabalhadores no julgamento do Lula em Porto Alegre. Vou voltar a esse assunto durante a semana. Eu quero tratar também, muita gente me perguntando sobre a situação do Jair Bolsonaro no PSL, que também é um fato importante aí para as próximas eleições. Se o Jair fez bem, se não fez bem, enfim, eu não quero aqui falar como político, é o jornalista que está falando. O Jair faz o certo quando procura um partido, ele precisa de um partido para concorrer, ele quer ter segurança de que vai concorrer, isso faz sentido, mas ele também tem que passar segurança para o universo político, porque nem todo mundo na política não presta, não é assim, isso não é verdade. Há figuras políticas que prestam sim e que são necessárias e que são importantes, e que toda essa movimentação última, ela está passando insegurança, no meu entender. Então, vejo que o Jair precisa, nesse segundo momento, acertar o seu partido, dar um jeito de sinalizar que ele não é uma liderança instável, que o seu projeto é sólido, que tem um norte, que sabe onde vai chegar e que acabou o troca-troca, que agora esse é o barco definitivo. Que o partido que ele vai construir é de fato o PSL, para que pessoas, sejam elas que vão disputar mandato ou não, possam caminhar junto com ele. Do contrário, ele vai ter dificuldade, porque é muito difícil das pessoas que são mais experientes, mais prudentes, embarcar em aventuras. E até o recado que foi dado nesta movimentação, vai para um partido, anuncia, depois vai para o outro, é um recado de instabilidade. Isso precisa ser consertado. E falaria isso para qualquer candidato que eu estivesse analisando a sua movimentação partidária. Tá? Aqui é o Paulo, jornalista, que está falando, que fique bem claro, não querendo dar nenhum tipo de recado, nenhum ataque ou qualquer coisa semelhante. Não vamos por esse caminho. Vamos analisar o tabuleiro frio. Um cara que está num partido, vai para o outro, depois vai para o outro. Isso sim é instabilidade. Como é que conserta isso? Bom, isso ele tem que avaliar como é que ele conserta isso. É possível consertar? É, mas tem que dar os recados certos daqui para frente. Né? Não vou pormenorizar essa movimentação, mas em tese é isso. O pessoal aqui está atacando os radicais do PSL, o Livres e blá blá blá. Bom, acho que poderia todo mundo compor, um partido vive de tensões internas, há correntes que pensam de um jeito, correntes que pensam de outro, isso é normal. O pessoal do Livres não gostou do processo que foi feito, preferiu sair e que vão buscar outro espaço, outro tipo de atividade talvez, ou vão tentar todo mundo num partido em bloco ou não, eu não sei o que eles vão fazer, mas podem fazer qualquer coisa. E as ideias que eles representam fazem parte do debate público, é natural que existam, é preciso que existam, porque é da tensão de ideias que o eixo referencial acaba chegando no ponto positivo. Outra questão que quero abordar é sobre uma entrevista do cientista político Bruno Garchagen, que ele concedeu ao jornalista José Fux, do jornal Estado de São Paulo, onde o título diz que a direita não alcançará nenhum resultado vigoroso em 2018. O Bruno foi extremamente atacado por causa deste título que o Estadão publicou. As pessoas, sem lerem a entrevista do Bruno, acabaram atacando o cara que é dos mais, se não for o mais capacitado da ciência política da nova geração.
com viés claramente conservador. Todo mundo encheu o saco do Bruno por ele estar de gravatinha borboleta. Grande bobagem. Aquilo é o estilo do Bruno, de uma grande elegância que ele adota. É uma figura muito inteligente, muito bem formada. Estudou na Inglaterra, em Portugal. O orientador dele era o João Pereira Coutinho, um cara de altíssimo nível. E eu concordo com a análise que ele fez naquela entrevista. Porque ele não está dizendo do fulano se o Bolsonaro vai ganhar a eleição ou não, se o ciclano vai ganhar a eleição ou não. Ele está fazendo da direita como força política em um todo. E chega ao ponto que o Bruno cita o poder legislativo, se vai haver pessoas liberais e conservadoras em grande número no poder legislativo, e ele fala que não, porque essas pessoas ainda não estão ao ponto de ganhar a eleição. Essa nova geração desse novo movimento, ele ainda é muito jovem. E, portanto, a vitória não seria vigorosa, porque os números são pequenos. Talvez a gente consiga eleger um por estado, nem isso vai acontecer. Ou seja, não dá 5% do Congresso. E o Bruno disse isso, e eu concordo com ele, é verdade. Eu falo isso há muito tempo. Politicamente, temos eleitoralmente significativo a massa, que está crescendo muito, mas os atores políticos ainda são muito poucos. E as pessoas, sem ler, começaram a atacar o cientista político. É preciso ter mais maturidade. Eu peço a vocês que estão acompanhando essa transmissão, que acompanham o meu trabalho, está todo mundo muito ansioso e acaba, às vezes, tendo o dedinho mais veloz do que o cérebro. E aí faz comentário sem ler e sem pensar a respeito. Então, quando as análises surgirem, antes de reagir, procurem ler e entender, porque é enriquecedor. Aí depois, se você não concordar, que seja, aí você faz a sua crítica. Mas não chega atacando aquele que está fazendo a análise sem ler o que ele fez, ou sem conhecer a sua trajetória, como se, pelo fato dele não dizer aquilo que você espera que é dito, ele seja um canalha. Não é um canalha. Você nem sempre tem razão, eu nem sempre tenho razão. Nós precisamos dessa maturidade para que o debate seja enriquecedor e todos saiam maiores de qualquer debate. Para que o processo se desenvolva e a gente tenha a possibilidade e a construção de uma direita forte, madura, consciente, plural. Hoje estamos na fase de que um aponta o dedo para o outro. Você é a direita, você é a falsa direita, você é a verdadeira direita, você é a nova, você é a velha. Como se tivesse cada um procurando uma turminha. Não é assim. Eu até entendo o momento do processo, mas não se resume a isso. Não é isso que vai levar a algum lugar. Tá? Esse é um estágio, é natural que ele ocorra, mas ele não se resume a isso. A construção de uma direita sólida vai muito além disso. Nós estamos praticamente no jardim 3 e as pessoas estão entendendo política no nível massinha 3. Falta muito e ainda muito vai acontecer. E nós voltaremos sobre isso muitas e muitas vezes, como já tratei disso, vocês sabem disso, quem acompanha essas transmissões. Enfim, eu vou encerrar essa transmissão mais uma vez, aliás, encerrar definitivamente, e mais uma vez peço que compartilhem esse vídeo, vai ficar postado na página, vai ser postado na página em seguida, podem ir compartilhando já, porque há informações importantes nele, e faremos mais regularmente. Vocês veem aqui que eu estou com um microfone novo, espero que tenham gostado do som, falta ainda acertar a iluminação, uma série de coisas. E em breve nós teremos uma produção mais elaborada. A nossa transmissão de internet vai ficar bem profissional. Vocês todos vão gostar e teremos uma pauta bem elaborada. Enfim, vamos aproveitar muito essas nossas conversas. Então, uma boa noite a todos, uma boa semana. E que todos fiquem alerta e cumprem o seu compromisso com a pátria, que é protegê-la desses canalhas revolucionários vermelhos. Um abraço e até a próxima.